Bom dia, quero cumprimentar a todas e todos que estão acompanhando o lançamento do livro em formato e-book, Estudos Contemporâneos em Jornalismo, coletânea 8, um livro organizado anualmente pelo coletivo de professores do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Quero cumprimentar a todas e todos que estão acompanhando o lançamento neste dia de hoje, neste ano especial, pela primeira vez, a gente está lançando esse livro no formato de e-book, muito em virtude aí também das dinâmicas que 2020 impuseram a nós, né, a sociedade como um todo, não só goiana, brasileira, como também mundial. Estão presentes aqui hoje, nessa sala de transmissão, a professora Angelita Pereira de Lima, que é diretora da FIC-UFG, o professor Ricardo Pavan, que é coordenador do curso de jornalismo da FIC-UFG, eu e o professor Salvio Juliano Farias, que fazemos parte, juntamente com o professor Juarez Ferraz de Maia, da equipe que organizou esse livro, que está sendo lançado no dia de hoje, e temos também a honra de contar com a presença do professor Luca Busotti, ele que é professor visitante da Universidade Federal de Pernambuco e também investigador do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa. Contamos também com a presença ilustre da professora Silvia Afonso, ela que é colaboradora da Universidade Pedagógica de Maputo, do Instituto de Comunicação Social. Tanto o professor Luca quanto a professora Silvia fazem parte do corpo de autores da coletânea Estudos Contemporâneos em Jornalismo, que está sendo lançada hoje. Queremos também cumprimentar a todos os docentes, as professoras, os professores do curso de jornalismo que estão acompanhando este lançamento no site FIC no YouTube, bem como todos os estudantes e demais pessoas do curso e da FIC-UFG que nos acompanham nesse momento. Inicialmente, eu quero passar a palavra para o professor Ricardo Pavan, que é coordenador do curso de jornalismo, para que ele possa nos comentar a respeito do lançamento deste livro no dia de hoje. Professor Ricardo. Bom dia, Rosana, bom dia, colegas, professores, diretora Angelita, e também os professores que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, os discentes também do curso, especialmente do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da FIC-UFG. É uma satisfação muito grande a gente estar lançando essa 8ª edição, né, da coletânea Estudos Contemporâneos em Jornalismo, né, uma produção conjunto, uma produção coletiva do corpo docente, discente do curso de jornalismo, uma produção, eu tenho muito orgulho de dizer que sou contemporâneo a essa produção, já que também fecho 8 anos de FIC-UFG e de curso de jornalismo, e acho assim que esse livro, né, é resultado assim de uma produção, como disse anteriormente, em conjunto, uma produção coletiva, né, uma produção que envolve estudos especificamente aí da nossa faculdade. Então, acho que assim é muito importante essa obra. Eu tenho que elogiar muito o professor Juarez, que não está aqui presente, que foi idealizador, o professor Salvio, que tem acompanhado todas as edições, seu competente trabalho. Dessa vez, a professora Rosana, que foi uma das organizadoras dessa produção, e acho que isso vem acrescentar, né, a nossa produção, a nosso esforço, né, de tornar o curso de jornalismo da FIC-UFG um curso referência em nível de Brasil. Eu acho que é uma produção assim, muito importante
e vem aí resultados de várias pesquisas, ensaios, produções, né? E destaco também essa participação estrangeira, né, que vem acrescentar o nosso processo de internacionalização, né, especialmente os colegas lá da África, que têm dado uma contribuição grande a cada edição, né, desse livro, Coletâneas, Estudos Contemporâneos em Jornalismo. Meu muito obrigado e agradeço muito, assim, muito orgulho de coordenar esse curso, né, e nesse momento tão importante. Muito obrigada, professor Ricardo Pavan. Temos agora, então, a presença também do professor Juarez Ferraz de Maia, conseguiu acessar a sala. Bom dia, professor, nós já estamos com a transmissão ao vivo para o YouTube, seja muito bem-vindo. Bom dia, professora Rosana, bom dia aos senhores da mesa. Eu, como sou, como diz antigamente, um megatério, né? Então tenho uma dificuldade danada para entrar nisso. E o Magno me pregou uma e colocou no Zoom, e esse Zoom meu não estava instalado. Olha, uma confusão, mas estamos aí. Obrigado vocês todos. Que bom que resolveu. Por falar nisso, nós temos que registrar e agradecer que este lançamento online da coletânea Estudos Contemporâneos em Jornalismo 2020, ele foi organizado dentro do programa de extensão em redes digitais, coordenado pelo professor Magno Medeiros da Silva, né, que nos acode e proporciona essa transmissão ao vivo do lançamento. O Enredos Digitais é um programa de extensão que está alicerçado no programa de pós-graduação em comunicação da FIC-UFG, e também envolve o programa de pós-graduação em direitos humanos, o programa de pós-graduação em performances culturais e o programa de pós-graduação em cultura visual, todos da UFG. Muito obrigada, então, professor Magno, por ter acolhido o lançamento do nosso livro. Em seguida, eu vou passar a palavra, então, para a professora Angelita Pereira de Lima, diretora reeleita da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, para ela tecer as suas considerações. Bom dia, Rosana, bom dia, professor Juarez, professor Ricardo, professor Sálvio, professor Magno, que nos dá o suporte técnico e tecnológico aqui, e especialmente a professora Silvia e ao professor Luca, que neste lançamento assim, se fazem presente. Para nós é uma honra receber vocês aqui na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, nessa sala, ainda que virtualmente, mas assim, irmanadamente, como sempre, e por uma obra histórica e uma trajetória brilhante e bonita na relação com o professor Juarez, que é o organizador do livro, e também essa mão que nos guia nessas relações com Moçambique. Isso é muito gratificante, né? A história sempre, ela dá bons resultados, ela dá abraços e beijos em quem a trata com carinho, né? E o professor Juarez é uma dessas pessoas, uma dessas figuras que marcou e marca a sua presença na história do Brasil, na história de Moçambique, e é muito importante que nesse momento do lançamento do livro, o oitavo número da coletânea, do livro de jornalismo, a gente fala livro, é coletânea, e que é muito gratificante a presença de vocês aqui conosco, né? Eu quero começar aqui a minha saudação, lembrando a quem está nos assistindo no YouTube, a quem vai nos assistir, que hoje, dia 25 de novembro, é o dia de luta pela eliminação da violência contra a mulher, né? E é muito importante que a gente, neste dia, mas não só neste dia, mas nas nossas práticas, na nossa capacidade e na nossa produção acadêmica de conhecimento, a gente tenha em mente o que a academia, o que a comunicação e o que o jornalismo pode fazer para eliminar a violência contra as mulheres
no Brasil, em Goiás, no Brasil e no mundo, né? Então, eu lembro isso porque eu sei que no livro tem artigos que tratam deste assunto, desse tema também, o professor Juarez depois deve apresentar, mas, assim, lembrando sempre que o lançamento de um livro, de uma produção acadêmica, de uma produção de conhecimento, não é necessariamente uma produção aleatória para cumprir uma agenda. Ela tem sido, sobretudo, a nossa, aqui no curso de jornalismo, a quem eu já aproveito para parabenizar autores e autoras, tanto estudantes quanto docentes, apoios técnicos, né? Essa produção, ela tem e deve estar vinculada à necessidade e à demanda de respostas, de relação com os problemas da sociedade, né? Então, nesse sentido, o nosso livro, professor Juarez, ele cumpre esse papel, não só para nos colocar, enquanto unidade acadêmica, ou enquanto curso de graduação, nessa relação com a realidade, com a relação da produção acadêmica, mas também para dizer à sociedade, olha, nós estamos aqui produzindo conhecimento que é de interesse de todos e de todas as pessoas aqui, né? Então, para terminar, essa novidade aqui do lançamento virtualmente, ela é bacana, é uma novidade, mas nós esperamos avidamente o momento de fazermos o lançamento do livro impresso e presencialmente, para que a gente possa sentir aquele cheirinho do livro novinho chegando, isso vai ser muito importante. Então, parabenizar por essa iniciativa do e-book e do livro impresso, isso nos fortalece enquanto produção acadêmica. Quero parabenizar essa parceria hoje ampliada, não só internacionalmente, mas com os cursos de pós-graduação, a partir do programa em redes digitais, que o professor Mário está à frente. Isso também nos fortalece muito e torna esse momento do lançamento do e-book um momento muito importante e muito mais potente para a FIC, né? No mais, eu quero desejar a todos e a todas uma boa leitura e que essa produção deste ano de 2020, que é muito singular, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, do distanciamento social, reaprendendo os nossos processos de conhecimento, de produção de conhecimento, de ensino e da própria aprendizagem, desejo a vocês uma boa leitura e que essa produção ela realmente venha fazer diferença nas nossas vidas e nas vidas de vocês. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Muito obrigada, professora Angelita. Na condição de integrante da equipe editorial desta coletânea, eu quero dizer que há 10 anos, anualmente, o curso de jornalismo aloca os seus poucos recursos financeiros para que esta publicação seja efetivada, porque a gente acredita que registrar e compartilhar conhecimentos é uma importante dimensão, tanto da produção científica, quanto de uma universidade que é pública, que é socialmente referenciada. A 8ª edição do livro, que foi produzida ao longo de 2020, ela envolve pessoas humanas que vivem em sociedade. Ela envolve pessoas que também tiveram as suas rotinas alteradas em virtude das profundas transformações aí ocasionadas pela pandemia da Covid-19 e que, mesmo assim, conseguiram cumprir com o compromisso de produzir essa obra que partilha conhecimentos, partilha saberes, partilha reflexões, mas, sobretudo, partilha também afetos. É por isso que o livro está organizado em 5 eixos temáticos relacionados ao fazer jornalístico pelo mundo, o fazer jornalístico na pauta do dia, nas violências que incomodam o sistema e que também reproduzem o sistema, na narrativa das existências e nas experiências extensionistas que aproximam o jornalismo da vida. E foi justamente por compreender que o distanciamento social nos impõe carências de contato e de proximidades com o outro, que as fotos que ilustram a capa e as entradas de capítulo do livro, elas se traduzem em abraços, em enlaces de afetividades registrados pela professora Lisbeth Oliveira, que fraternalmente a gente estende a todos os leitores do livro, a todos os autores e autoras do livro, e já registro também o agradecimento por mais essa contribuição da professora Lisbeth. Então, ao mesmo tempo
justamente por termos reafirmado o valor das redes digitais de comunicação e informação nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão em 2020, foi que a gente decidiu, pela primeira vez, também publicar uma versão ampliada deste e-book, né, deste livro, aliás, em formato de e-book, que a partir desse momento do lançamento será disponibilizado gratuitamente ao público, né, com acesso nos sites da FIC e UFG. Dito isto, quero registrar que o livro ele também conta com a participação da professora Marialva Carlos Barbosa, da UFRJ, a quem a gente tem elevadíssima estima. A professora Marialva assina um artigo junto comigo, que é um dos produtos do estágio pós-doutoral que eu fiz com ela na UFRJ, discute justamente as violências, mas no caso, violências contra jornalistas goianos, ou que atuavam em Goiânia na década de 1950. Por compromissos acadêmicos de agenda, ela não pôde estar aqui conosco, mas deixou o seu abraço, que eu estendo a todos e todas aqui presentes. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Juarez de Maia, que é o professor do nosso curso que idealizou este livro, esta coletânea, e que há 10 anos está à frente da organização dessa produção, que cada vez conta com mais qualidade, que é classificada pelo Qualis Livro. Professor Juarez? Rosana? Com a palavra. Já são... ainda bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer a todos vocês. Como eu sou mais velho, chamo vocês pelo nome, mas queria agradecer a professora Angelita, nossa diretora, o meu colega Sálvio, que está comigo há 10 anos fazendo esse trabalho, incansavelmente. No começo eu enchia muito a paciência dele, justamente pela edição, a maneira de fazer as formas de edição, o trabalho, fotografia, mas ultimamente tem dado uma trégua para ele. Salve, muito obrigado. Obrigado, professora Rosana, que nessa coletânea número 8 você foi decisiva. E ao meu colega Pavan, muito obrigado pelo apoio e pelo trabalho. Agora é tudo tal, tem um tal de ceia agora, né, Pavan, que é difícil, mas enfim, a gente está resolvendo esse problema. E ao colega Magno por me ter trazido pela primeira vez ao Zoom. Magno, muito obrigado você, viu? Foi difícil entrar, mas consegui. Bom, quero fazer a apresentação do livro, como todos os anos. A parte 1, nós temos o fazer jornalístico pelo mundo. Visibilidade que transborda fronteiras e compartilha a vida. Primeiro, o ministro, o trabalho é o primeiro-ministro da Etiópia, 100º Prêmio Nobel da Paz, escrito pelo Kainan Marques e pelo Juarez Maia. Depois nós temos Nem Todos os Reféns São Iguais, a cobertura da imprensa italiana ao sequestro de concidadãos no estrangeiro, do Luca Bussotti. As rádios comunitárias ao serviço do desenvolvimento das zonas rurais em Sofala, caso da Rádio Comunitária de Barromeu, de Moçambique, a Silvia Afonso. Depois nós temos Cultura, Sociedade e Significações, o pensamento de Raymond Williams no âmbito dos estudos culturais. É da professora Rosana Borges, junto com Kaline Menezes. Na segunda parte, nós temos o fazer jornalístico na pauta do dia. Registros que produzem o simbólico e significam o hoje. Jornalismo pseudocientífico, a comunicação da ciência em pré-prints sobre Covid-19 nos noticiários da Folha São Paulo e o Globo. Luiz Signates, Milena dos Santos, Marra, William de Araújo Correia. Uma cara para um novo coronavírus,
como a mídia representou visualmente o SARS-CoV-2, trabalho do colega Sálvio Juliano. Interessante que o Sálvio, além de ser nosso artista, ele também sempre produz um artigo. Telejornalismo local em tempos de pandemia, Adriana Teixeira, Ana Carolina Temer, Bernadette Coelho. Depois nós temos ensino e aprendizagem de ética e legislação da comunicação em tempos de fake news, Alfredo Costa, Edson Leite Júnior e Thales Moura. E na terceira parte, enfim, nós temos o fazer jornalístico e as violências do que incomoda o sistema ao que o reproduz. A lei do Trabuco, espancamento e fuzilamento de jornalistas em Goiânia na década de 50. Rosana Maria Borges e Marialva Barbosa. Depois, esse trabalho realmente é histórico para a nossa universidade. A violência de gênero institucionalizada, uma análise sobre a revitimização de mulheres nas narrativas policiais e jornalísticas de Goiás. A professora Angelita de Lima, Ana Paula de Castro e Raquel Damares. E o quarto, depois nós temos ainda o Preto Preso em Pauta, homens negros privados de liberdade e prática jornalística. Bruno Martson, Luciene de Oliveira Dias. A parte 4 vem o fazer jornalístico que narra existências, sensibilidades, inclusões e práticas. Da gramática da incomunicação ao signo da sensibilidade. Guilherme Lucian, Ângela Teixeira de Moraes. Depois, a seguir, nós temos a comunicação das diferenças, um mapeamento dos podcasts sobre o autismo no mundo, Ricardo Pavan, Tiago Florencio de Abreu. E depois nós temos o roteiro na ficção e no documento, da professora Solange Franco, parte 1. E, finalmente, temos o fazer jornalístico que reflete e renova relatos de experiências extensionistas, as mulheres e o jornalismo esportivos em 20 anos do projeto Doutores da Bola, Daniela Figueiredo Versiani, Rafaela Xavier de Oliveira Ferro. E, enfim, temos o relato videodocumentário, Cárcere e Ofício, Maria Flora Ribeiro Costa, Luiz Felipe de Araújo Barbo, aliás. Então, nós temos 16 artigos e, como todos os anos, a gente renova, então, o agradecimento a todos os nossos colaboradores, a direção da faculdade, a universidade, e esse ano, com o apoio do professor Magno e da pós-graduação, tivemos essa oportunidade de fazer esse lançamento através do sistema online. E a professora Rosana que fez essa coordenação. E renovamos o agradecimento a todos os colaboradores, coautores, aos amigos Luca Bussotti e a minha amiga Silvia Afonso. Um grande abraço a vocês. E, então, Rosana Borges, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professor Juarez, professor que foi meu professor, que eu conheci lá em 1994, na graduação, e que seguiu sendo meu professor, meu colega, mais do que tudo, meu amigo, e meu pai também, porque pai não é só o pai biológico que a gente tem, né? A gente constrói relações, e muita gente na UFG fala, não mexa com a Rosana Borges, ela é filha do Juarez de Maia, e não deixa de ser verdade.
E a gente que agradece a oportunidade de aprendizado, de convivência, né, com você, essa força produtiva incrível que você tem, e que proporciona, inclusive, contatos, né, com outros colegas que atuam em outras instituições do mundo, mas que compartilham saberes conosco. Né, conforme a gente pôde verificar na apresentação do livro, esse livro, ele conta também com muitos estudantes de graduação e de pós-graduação, estudantes atuais e estudantes egressos, que publicam resultados de pesquisa com seus professores e professoras, orientadores e orientadoras. Né? É uma outra dimensão dessa coletânea, e que é muito profícua, que contribui muito no compartilhamento do saber e do conhecimento. Então, neste momento, eu gostaria de passar a palavra ao professor Salvio Juliano Farias, que também faz parte da comissão organizadora desta coletânea e que foi o responsável pela parte de editoração gráfica do livro. Professor Salvio. Obrigado, professora Rosana. Bom dia a todas e a todos. Para Silvia Afonso, que está em Moçambique, é boa tarde já, né? Mais um ano aqui, é uma honra, novamente. Apesar desse ano, das dificuldades, todas as dificuldades desse ano, dos nossos distanciamentos, inclusive com a gráfica fechada, né, boa parte desse período, ter produzido o livro e produzi-lo também no formato digital é muito gratificante para nós. Eu fico muito feliz e muito honrado de ter novamente essa produção e ter meus colegas lado a lado aqui publicando seus estudos, suas pesquisas. Isso é muito importante para o curso, isso é muito importante para todos nós, como já foi dito aqui. Como a professora Rosana disse, esse livro já existe, de certa forma, as nossas publicações já existem há 10 anos, e, curiosamente, elas foram idealizadas pelo professor Juarez, mas quem era o diretor à época era o professor Magno Medeiros, que está aqui hoje orquestrando esse lançamento. Então, Magno, reitero aqui o nosso agradecimento a você, que há 10 anos nos incentivou a criar, né, as produções em livro das pesquisas realizadas na FIC. E pelo que eu tenho visto, os cursos têm conseguido, né? Publicidade tem feito também, biblioteconomia tem feito, relações públicas tem feito, acho que acaba de sair um livro deles também, e outros, né? A PGCom tem feito, vai sair um segundo livro do NPTI muito em breve, provavelmente agora ainda em dezembro ou no começo de janeiro. Então, assim, nossa produção tem aparecido. O e-book, ele tem mais fôlego, ele vai mais longe, ele é muito mais disseminável, né? Mas a gente ainda tem alocado recursos para produzir o livro impresso. Então, logo isso possa acontecer, a gente vai fazer o lançamento dele. Ele está no prelo nesse momento, mas acho que deve ter sido um dos primeiros produtos a serem feitos na retomada do SEGRAF, agora esse período de parcial retomada, né, ainda na pandemia. Bom, eu acho que depois desses anos todos, o professor Juarez confia em mim agora, ele não faz mais acampamento na minha casa para saber se eu vou conseguir fazer o livro e me vigiar para saber se eu estou trabalhando mesmo, ou se eu estou fugindo do trabalho. E tem dado muito certo. É uma parceria que já existe há 10 anos, porque antes de termos a coletânea dos estudos contemporâneos em jornalismo, nós fizemos um livro sobre o próprio curso e a estrutura do curso, e também um livro sobre gêneros em jornalismo. Neste ano, como a professora Rosana falou, é um ano de muitas tristezas, né? Tristezas por todos os lados. Nós estamos mergulhados numa pandemia, um governo caótico, e então, assim, a ideia foi pensar um projeto gráfico que trouxesse um pouco que funcionasse como um contraponto a essa tristeza de 2020.
2020, né, como se tem dito por aí. Então, é um livro que todas as imagens trazem abraços. Elas foram feitas pela professora Lisbeth. Terceiro encontro de saberes da Caatinga, com rezadeiras, benzedeiras e benzedeiros e parteiras, que foi realizado em 2019 na Chapada do Araripe, em Pernambuco. Então, são fotos muito especiais, muito bonitas, e todo esse calor dos abraços transparece nessas fotos. Então, essa foi a ideia, né? Trazer um livro que já que nós não podemos, nesse momento, tudo que nós não podemos ter é esse contato humano, então o livro trouxe isso. As cores também, né? Vocês podem ver, são cores muito quase de verão, assim, cores muito felizes. Eu aproveito para agradecer também o professor Ricardo Pavan, que cuidou dos processos, que são muitos, né, a ida e vinda de processos para o SEGRAF. O pessoal, eu não sei exatamente, mas provavelmente a Iura, o Lucas, talvez o João Lúcio, a Maiana, mas as pessoas que estavam ali na secretaria e que mediaram esses acordos e todos esses procedimentos que são mais burocráticos e que não são menos complicados. E, é claro, a professora Angelita, que sempre também tem encampado e abraçado as nossas iniciativas no curso e em todos os cursos da FIC, de maneira geral. Bom, é isso. Eu desejo uma excelente leitura a todos vocês, que o livro realmente sirva como um espaço, né, de busca de conhecimento, e logo, logo nos veremos para o lançamento do livro impresso, do livro físico. Agradeço também a participação do Luca e da Silvia, que estão falando de longe, mas que o Luca já participa do livro há mais de uma edição, e é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Um abraço, bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, professor Sálvio. A professora Silvia participou também da edição anterior. Exatamente. E agora eu passo a palavra ao professor Luca Bussotti, que muito nos alegra com a presença e nos engrandece com a presença constante nas edições da coletânea Estudos Contemporâneos em Jornalismo. Professor Luca. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Bom, de fato, se não me engano, é a terceira edição a que eu participo. Só que das outras vezes foi como moçambicano, agora como italiano, mas tanto faz. Bom, eu gostava de destacar 2 pontos, além de agradecer, né, pelos convites, né, que vocês costumam fazer para eu participar. O primeiro ponto é que essa série de livros deu a possibilidade de jovens autores africanos, porque não foram apenas moçambicanos que escreveram, mas foram de outros países, pela primeira vez conseguirem encontrar um instrumento, um veículo para publicar os seus trabalhos. Isso é muito importante, e o professor Juarez sabe perfeitamente disso, uma vez que ele conhece muito bem a África, nomeadamente Moçambique, porque as possibilidades de publicação e de divulgação das pesquisas no contexto africano, salvo poucos países, tipo África do Sul, etc., mas são muito poucas e geralmente são caras. Ou seja, se você quiser publicar um texto, geralmente tem que pagar para publicar um livro, ou também, às vezes, para publicar um artigo, embora agora já tenhamos, né, algumas revistas, pelo menos em Moçambique, de várias universidades, né, que dão essa possibilidade. Mas, claramente, a publicação numa série de livros desta envergadura é uma referência única, principalmente para investigadores jovens, né, que nunca tiveram a possibilidade de publicar. Portanto, eu, mais uma vez, agradeço a todos vocês, e particularmente ao Juarez, que sempre, né, me envolveu desde quando a gente se conheceu em Maputo.
Agora, o segundo elemento, eu queria dizer só duas palavras muito curtas sobre o texto que eu publiquei nesse livro. É um texto que tem a ver com o jornalismo italiano. Eu escolhi de tratar de um assunto, se calhar não muito, de não grande impacto, né? Ou seja, como é que a imprensa italiana faz a cobertura dos raptos de concidadãos fora do país. Esta inspiração veio do momento histórico que a gente vivia, e infelizmente continua a viver na Itália, ou seja, a Covid, e ao mesmo tempo a liberação de Silvia Romano, que é uma cooperante italiana, que ficou presa durante cerca de um ano entre Quênia e Somália e que foi solta justamente este ano, em maio de 2020. Agora, a professora Angelita estava a se referir a formas de violência, principalmente contra as mulheres. Bom, eu acho que aqui temos um caso bastante evidente de terrorismo mediático contra essa jovem mulher cooperante. Por quê? Porque ela se converte, né, durante a sua permanência em África, ao Islã. E, portanto, no artigo que eu apresento, procuro explicar o posicionamento dos vários jornais e através deles, né, de algumas forças políticas italianas, e principalmente um jornal da extrema-direita, se chama Libero, aborda essa questão através mesmo de formas evidentes de terrorismo mediático, reportando, por exemplo, dando muito espaço a declarações de políticos e políticas da direita italiana. Por exemplo, há um advogado, que é o principal advogado de Berlusconi, que diz que ou foi violada e está grávida ou se tornou completamente imbecil, né, para justificar esta conversão ao Islã. Uma deputada também da bancada de Berlusconi diz que ela tem que se livrar daquele estúpido farrapo medieval, etc. Até que Vittorio Sgarbi, que também é um deputado importante do partido de Berlusconi, convida o Estado italiano a prender esta cooperante, porque a conversão dela se configura como concurso externo em associação terrorista. Agora, felizmente, nem todos os jornais fizeram uma cobertura dessa natureza. E eu procuro também tratar desses jornais, mas me pareceu interessante realçar este elemento nesse dia e também considerando a onda de violência que eu posso testemunhar não é só característica da sociedade brasileira neste momento, mesmo na Europa e no contexto africano, tem violências, principalmente contra as mulheres, que podem ser físicas, mas também são violências psicológicas, tipo essa que a Silvia Romano sofreu. Bom, eu vou me calar. Mais uma vez, obrigado por ter me dado essa oportunidade e, bom, espero que próximo ano estaremos juntos de novo. Obrigado. Professor Luca, nós que agradecemos, né, não só por mais uma vez estar participando conosco, como também, né, pelo texto, a pesquisa muito bem estruturada, de uma temática necessária, né, sempre necessária aos dias de hoje. E eu digo que a gente fica extremamente satisfeita em saber que o livro, ele é um veículo também para a publicação, né, de jovens pesquisadores moçambicanos, africanos, e continuamos abertos, completamente abertos a essas parcerias. Para a gente é uma honra imensa poder contar com a contribuição. Eu até conversava mais cedo, antes do início da transmissão, com a professora Silvia,
Eu penso que a transmissão dela deve ter caído por algum problema técnico, porque ela falava de um 4G em Moçambique. Que no ano que vem a gente podia, inclusive, ampliar essa nossa parceria por meio de algum convênio de pesquisa, enfim, com a pós-graduação, e também com as graduações da nossa faculdade. É de muito interesse nosso, agora que o programa de pós-graduação em comunicação implementou o seu doutorado, fazer essas parcerias internacionais de colaboração mútua. Né? Então, eu agradeço imensamente. Obrigado mais uma vez. Então, conversaremos no ano que vem. Então, vamos ao link do livro, né? Eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela. O livro, ele, neste momento, está disponível no site do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, aqui da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. E, em breve, ele também estará disponível no site do curso de jornalismo. Quero aproveitar e agradecer essa arte maravilhosa do lançamento do livro, que foi feito pelo estudante do PPG-Com, doutorando Lucas Lustosa, ele que tem feito a maioria das artes de divulgação dos eventos do programa Enredos Digitais. E também a estudante do PPG-Com, Isabela Sabor, que compõe um projeto dentro do programa Enredos Digitais, que trabalha especificamente com o site do PPG-Com. Ela que subiu, né, esse material aqui para o site. Então, o livro, ele pode ser acessado aqui, nessa aba Publicações. Nós temos aqui o banco de teses, que futuramente conterá as teses de doutorado, as dissertações, a revista Comunicação e Informação, que, aliás, professor Luca, é um veículo que recebe publicações, ele é fluxo contínuo, recebe publicações nessa área de comunicação e informação, avaliado pela CAPES como A4, e aqui a gente tem os livros e e-books. Estamos em fase de atualização desta aba. Temos aqui o livro Comunicação, Estado e Cidadania, lançado recentemente por professores do PPG-Com, e aqui a gente tem o nosso livro Estudos Contemporâneos em Jornalismo, coletânea 8, que pode ser baixado gratuitamente, ou clicando na imagem, ou clicando aqui. Eu vou colocar esse link aqui no chat do YouTube, agradecendo de novo a presença de todas e todos, né, neste momento. A professora Silvia retornou, que ótimo. E eu passo, então, antes da gente encerrar, eu passo a palavra à professora Silvia, né, que está falando com a gente de Maputo, em Moçambique. Aqui são 11h55, tem um fuso aí de 6 horas. Sim. Professora Silvia, então, a palavra está com a senhora. Muito obrigada. Boa tarde, professor Juarez. Eu sei que para vocês aí ainda é bom dia, mas já aqui em Maputo são 16h52. Então, esta é a diferença de 5 horas de tempo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer por esta oportunidade. Eu penso que o professor Luca, que estava a falar há pouco tempo sobre as oportunidades para os jovens africanos, moçambicanos, que estão a ter com estas publicações, para poder fazer se sentir o seu trabalho acadêmico nas suas obras ao nível internacional. Para mim, esta é mesmo uma realidade. Foi uma oportunidade das muito raras que o professor Juarez me concedeu. É verdade que ele tem um histórico muito bom e grande com o Instituto de Comunicação Social. E, bom, não tenho palavras para agradecer, mas mesmo para dizer que esta, de facto, foi uma grande oportunidade para poder publicar os nossos trabalhos. O acervo bibliográfico na África é muito escasso, e quando temos oportunidade como esta de uma coletânea tão rica, acreditamos que as nossas escolas de jornalismo, as instituições do ensino superior que têm cursos de comunicação, vai ser, de facto, uma grande obra para consulta, para mais trabalhos, mais investigação, mais pesquisa, porque acredito eu que
tudo o que se investiga é aquilo que, no mínimo, temos domínio e temos o conhecimento da sua existência. E falando muito rapidamente sobre a minha participação nesta coletânea, eu trago as rádios comunitárias ao serviço do desenvolvimento das zonas rurais em Moçambique, em particular da província de Sofala, no centro do país, onde eu fui trabalhar concretamente com a rádio comunitária de Marromeu. Aqui em Moçambique, na verdade, as rádios comunitárias têm se revelado um veículo muito importante para a democratização da informação, capacitação das comunidades para o exercício da cidadania e principalmente nas zonas rurais, onde o acesso à informação é escasso, e porque temos uma rádio comunitária que valoriza os falares locais, as línguas locais, valoriza não só o produtor local, como também a fonte da informação é local. Daí que este é um pressuposto básico e criado para que o desenvolvimento rural ou da zona rural tenha como ser transmitido de pessoa a pessoa, comunidades a comunidades. As pequenas experiências dos artesãos, dos agricultores, são partilhadas por estes meios. Então, esta foi uma grande experiência que fomos encontrar no distrito de Marromeu, onde está instalada esta rádio comunitária. Professora? Professora Rosana. Silvia, Professora Rosana? Oi, Ainda Juarez. temos tempo? Sim, temos um tempo, sim. Ainda temos tempo? Que bom, que bom. Então, como dizia, as comunidades das zonas rurais são desprovidas de um pouco de tudo. São as vias de acesso muito defeituosas, dificultam bastante a circulação da população e bens. E principalmente nesse distrito em concreto, uma coisa que me chamou a atenção é que na época estava-se a viver um período de tensão político-militar. O acesso da população era tão difícil, a preocupação da maior parte daquelas populações era a sobrevivência de ataques e tudo isso, e a rádio comunitária estava lá. Esta que tem a missão de promover o desenvolvimento. E daí que o nosso ponto de partida para esta pesquisa era mesmo para ver até que ponto uma rádio comunitária naquela região estaria a contribuir não só para a pacificação da região, como também estaria a partilhar os vários saberes que as populações têm, ainda que seja difícil desenvolver as suas atividades, podiam muito bem compartilhar através da rádio comunitária. E foi possível perceber isso porque a maioria dos inquiridos, de facto, entende que a rádio comunitária promove o desenvolvimento das zonas rurais e, ao mesmo tempo, entende que esta rádio comunitária promove a sua identidade cultural. Para eles, a identidade cultural e o desenvolvimento das zonas rurais é tudo intrinsecamente ligado. Não é possível haver uma política pública de desenvolvimento se não há valorização dos valores culturais das populações. Este foi o ponto muito interessante neste estudo. E, bom, para terminar, dizer que nós, como já havíamos dito, professora Rosana, estamos abertos para trabalhos conjuntos. Acreditamos que, sendo acadêmicos e de expressão portuguesa, ainda que tenhamos mais outros países de expressão inglesa à nossa volta, o conhecimento não tem fronteiras. Estamos abertos neste momento para podermos trabalhar juntos em 2021. Acreditamos que com as tecnologias é possível fazer com que haja partilha de recursos, partilha de conhecimentos. É verdade que fiquei temporariamente desligada, de repente fiquei sem energia, fiquei sem rede, mas em algum momento eu ia me comunicando através do telefone. E aí foi possível voltar à sala quando retomou a energia. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade.
Professora Silvia, com certeza, assim, a honra é toda nossa, como eu disse ao professor Luca. Eu realmente espero que a gente possa não só continuar publicando juntas e abrindo espaços de pesquisas, de reflexões, de afetos, de trocas, como também eu espero que a gente possa avançar, né, por meio de convênios, de modo a aprender junto, a fazer junto, a compartilhar, a dividir, né, e essas quedas de conexão, elas são absolutamente normais, né, nesse período todo de pandemia. Muitíssimo agradeço a participação da senhora aqui conosco. E para encerrar, eu quero perguntar, antes de encerrar, aliás, eu quero perguntar se algum dos colegas presentes aqui gostaria de falar mais alguma coisa, professor Ricardo, professora Angelita, professor Sálvio, professor Juarez, né? Estamos ok, então? Então, oi. Então, para a gente encerrar, caminhar para o encerramento, né, eu gostaria de encerrar com esta imagem, né, uma imagem que ela abre o livro, uma imagem de encontros de várias gerações, é uma imagem de afetos, uma imagem que acolhe, que abraça, para que todos e todas que estão aqui nessa transmissão, no YouTube, também as pessoas que contribuíram com essa obra, mas que não puderam estar aqui presentes, se sintam incluídas, né, nesses laços de afeto, porque produzir conhecimento, principalmente em universidades públicas, é também ingressar em outras esferas da vida, da existência, é também compartilhar afetos, e é nisso que a gente acredita. E nesse ano tão singular na nossa história, a gente começa o livro justamente com essa epígrafe da Cecília Meirelles: aprendi com as primaveras, deixar-me cortar, e a voltar sempre inteira. Então, fica essa mensagem de agradecimento, de afetos, né, de toda a equipe que compôs esse livro. Agradecemos imensamente as pessoas que estão no YouTube acompanhando essa transmissão, né, são autores e autoras do livro, estudantes do curso de jornalismo, estudantes do mestrado e do doutorado em comunicação do PPG-Com, e diversas outras pessoas da universidade, de fora da universidade, né, que nos acompanharam aqui nessa manhã. Só posso deixar meu abraço, agradecer muitíssimo ao professor Magno Luiz Medeiros, com um extensivo agradecimento a toda a equipe do Programa de Extensão em Redes Digitais, que acolheu este lançamento e possibilitou a execução dessa atividade de modo remoto, ao professor Ricardo Pavan, que é coordenador do curso de jornalismo, um professor que também atua no PPG-Com, né, sempre muito presente nas atividades que a gente desenvolve, a professora Angelita Pereira de Lima, que é diretora da nossa faculdade, diretora reeleita, e professora do curso de jornalismo também, ao professor Salvo Juliano Farias, né, nosso colega do curso de jornalismo, atual assessor de comunicação da Universidade Federal de Goiás, que, dentre tantas atividades, né, participou ativamente da organização desse livro, fez essa editoração fantástica, maravilhosa, professora Lisbeth Oliveira, que nos cedeu essas fotos, né, agradecer finalmente ao professor Luca Bussotti e à professora Silvia Afonso. É um enorme prazer contar com vocês em mais uma coletânea, e a gente espera seguir e aprofundar esses laços de pesquisa. Então, sendo assim, muito obrigada, que todas e todos tenham um ótimo dia, um ótimo fechamento de ano, e que o ano que vem a gente possa nos encontrar pessoalmente para lançar a versão impressa do livro, que é outra edição, é uma edição diferente deste e-book, porque o e-book ele é uma edição ampliada em relação à edição do impresso. Então, muito obrigada, e desse modo a gente
gente encerra, então, a transmissão de lançamento do livro Estudo Jornalismo, Coletânea 8.